Amigas, amigos, mais uma vez eu trago para nossa avaliação, para a avaliação das pessoas que nos acompanham, os resultados macroeconômicos da economia brasileira nessa metade do ano. Já estamos hoje quase a metade do mês de junho e a gente já pode entender a tendência e o caminho dos resultados macroeconômicos da economia brasileira no ano de 2026. Mas antes, eu quero trazer como pano de fundo um cenário, na minha avaliação, nada agradável. Há 30 anos, o nosso país está desconectado da realidade de crescimento e da realidade de desenvolvimento econômico e social. Saímos, como eu sempre menciono, de um dos países que do século passado até a década de 80 mais cresceu no mundo, foi o Brasil e o Japão. E depois desse período nós ficamos na traseira, no conjunto dos países que menos têm crescido. E por que há uma desconexão? Porque a realidade é que você, para atingir estágios de desenvolvimento econômico e social, você necessariamente tem que ter crescimento econômico. Mas, como sempre eu digo, nem todo crescimento se transforma em desenvolvimento. Esse foi o fato da economia brasileira até a década de 80, e essa realidade é uma realidade triste de 1980 a essa dezena de anos de 2026 do século que nós estamos vivendo. Parece que existe uma falta de compromisso público das pessoas que nós elegemos para dirigir o país. Parece que os interesses são cotidianos, são do dia a dia, são da manutenção do poder e não necessariamente pensar no que nós vamos deixar para os nossos filhos e os nossos netos. Essa é uma realidade triste diante das grandes potencialidades da economia brasileira, diante das grandes possibilidades da economia brasileira. Mas o fato principal, antes de eu falar dos resultados macroeconômicos desse ano, no decorrer desse ano e as projeções, antes disso, é bom que a gente mencione, independente de partido A e de partido B, que o crescimento é mais fácil do que o desenvolvimento, apesar do crescimento ser sempre dificultoso, ele é mais fácil do que o desenvolvimento. E nos países que avançaram no desenvolvimento, nenhum país deixou de ter como alavanca o livre mercado. Nenhum país alcançou esse estágio primeiro de bem-estar social dentro das condições que são permitidas, né, por uma economia, nenhum país sem mercado livre, sem impostos exagerados, sem premiar o corredor de risco. Nenhum país. Imagine os senhores, e eu em debate semana passada, alguém lembrou a China. No meu entendimento, a China só veio ter um espaço de crescimento conjugado com desenvolvimento quando incluiu dentro do planejamento central deles o mercado livre. Na China, por exemplo, não existe um 13º, não existe férias, não existe fundo de garantia.
Isso, ao ver da nossa economia brasileira, seria um castigo muito grande com a mão de obra. Então, esse é um fato relevante. O mercado livre, independente até da bandeira mais social e mais capitalista, é fundamental para a gente alavancar o crescimento econômico e dar um espaço de ficar mais perto do caminho do desenvolvimento econômico-social. Mas vamos então os dados do Brasil e as projeções macroeconômicas. A inflação brasileira está fora da meta. O governo diz que vai ser 5% e o mercado diz que é 5,1%. Eu acho que o esforço para manter esse nível de inflação foi um esforço justificável, porém triste, porque a taxa de juro projetada e de segurança para não ter inflação é de 13%, de 13,5%. É a média que nós vamos alcançar. Na verdade, isso é você amarrar o crescimento econômico numa armadilha de incompetência. E a projeção do crescimento está em torno de 1,9%. O governo fala em 1,1%. É um crescimento medíocre que não dá sustentação nem ao nível de emprego. O nível de emprego que o governo diz que tem, de pleno emprego de 5% a 6%, não se sustenta. Não se sustenta de maneira nenhuma. A sustentação disso, os pilares disso são 94 milhões de brasileiros pendurados no assistencialismo social. Isso é errado? Não, não é errado. Nós temos que dar comida para o povo, para as pessoas que necessitam. Mas esse caminho não é um caminho da trilha do desenvolvimento econômico-social. É um caminho de desconexão entre o crescimento e o desenvolvimento econômico. As contas públicas continuam deficitárias. Se nós pegarmos a conta pública, desde 2024, 25 e 26, o déficit foi 0,4 em 24, 0,5 no ano de 25 e agora projetado 0,2. A dívida PIB, que o governo diz que é 81%, segundo o FMI é 91% do PIB. Esses números macroeconômicos, que nós chamamos a contabilidade nacional, representam uma qualificação que não permite a gente avançar nem no crescimento e esqueça o desenvolvimento econômico-social. Desenvolvimento econômico-social é um problema de mudança de mentalidade. E a mentalidade só muda de geração em geração. Por isso que o crescimento é importante, mas nem todo crescimento se transforma em desenvolvimento. Então, independente de quem seja o próximo presidente da República, se é a figura A, se é a figura B, se é a figura C, o que nos espera em 2027 são dificuldades macroeconômicas. No que pese as nossas reservas cambiais serem robustas, mesmo assim, há uma política para destruir o agronegócio. 51% da receita de exportação é do agronegócio, 1/3 do emprego, 1/3 do imposto. Mas é uma política instalada que não enxerga das nossas potencialidades. É preciso que nós, juntos, consigamos debater esses pontos. Esses pontos têm que se desvincular da política partidária, tem que se desvincular
da corrupção galopante que tem no país, tem que se desvincular dos desinteresses e se vincular ao interesse maior, que é exatamente uma sobrevida melhor para os nossos filhos e os nossos netos. Muito obrigado. Vamos então debater esses resultados macroeconômicos. Até mais.